Você deve ter se deparado com muitas palavras no noticiário: chavismo, Venezuela, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, Hugo Chávez, crise. Pois bem, você sabe o que está sendo a crise na Venezuela? Para entender, nós temos que analisar dois fatores, os principais dessa crise: o fator econômico e o fator político. Com relação ao fator político, você tem que entender que a chegada de Nicolás Maduro ao poder foi algo muito polêmico e muito debatido. Em 2012, ele assume então a liderança da Venezuela por conta da morte de Hugo Chávez. Em 2013 chegam as eleições presidenciais. Então Nicolás Maduro vence por uma margem muito apertada. Por essa vitória apertada, ele já começa seu governo com uma pressão popular tremenda e sua popularidade atacada. Acontece que, paralelo a essa crise política de Nicolás Maduro, nós temos um outro problema. Você pode estar se perguntando, por que crise na Venezuela se eles são uma potência na produção de petróleo? Esse é o defeito da Venezuela, a produção de petróleo. Não que o petróleo em si seja um defeito, não é isso. Acontece que a Venezuela dependeu única e exclusivamente do seu petróleo. Colocou todos os seus recursos, todo o seu investimento no mercado petrolífero e não desenvolveu as suas outras áreas. A Venezuela precisa do mercado internacional para comprar os mais básicos produtos. Ela não produz quase nada. Depende única e exclusivamente da venda de barris de petróleo. Acontece que essa venda de barris de petróleo é feita através de royalties e todo esse recurso fica com o governo da Venezuela, enquanto a população tem que comprar produtos externos. Agora pense bem, por conta do mercado financeiro, o preço do petróleo variável, a Venezuela, para competir no mercado, tem que desvalorizar constantemente a sua moeda. Ela desvalorizando constantemente a sua moeda, fica muito abaixo do preço do dólar e do euro. Então, quando a população vai comprar produtos básicos que são importados, eles estão praticamente muito elevados e a moeda venezuelana muito baixa. Com a popularidade de Nicolás Maduro caindo e a crise avançando, a oposição tinha uma arma, que a própria Constituição da Venezuela garantia: a realização de um plebiscito, em que a oposição poderia recolher 20% das assinaturas e conseguiria fazer um plebiscito para então retirar o presidente da Venezuela e fazer novas eleições. Acontece que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela atrasou muito a realização desse plebiscito. A oposição afirma que isto se deve ao fato de que membros deste conselho são ligados ao chavismo, pessoas de alta confiança do Nicolás Maduro, e que levar esse plebiscito até o máximo possível, pois não seria mais possível realizar novas eleições. Teria que assumir o vice de Nicolás Maduro, que na verdade seria uma extensão do seu poder na Venezuela. Em maio de 2017, Nicolás Maduro então convoca uma Assembleia Constituinte, responsável por eleger uma nova Constituição, dando novos poderes ao presidente da Venezuela. Um pouco parecida com o que aconteceu no Brasil na época de Getúlio Vargas. A oposição então se manifestou dizendo que aquilo era um autogolpe. Nessa confusão, os poderes do Congresso Nacional foram transferidos para o Tribunal de Justiça da Venezuela, que era composto por membros chavistas, ligados a Nicolás Maduro, todos de sua altíssima confiança. A oposição então disse que essa nova Constituição apresentada por Nicolás Maduro daria-lhe poderes, inclusive, para legislar sobre vários assuntos, e ele poderia então se perpetuar no poder. Mesmo em meio de tantas polêmicas, Nicolás Maduro não recuou e realizou a sua Assembleia Constituinte, elegeu todos os deputados dessa Assembleia Constituinte. E aí se viu aquela confusão, pois a oposição disse que nem 12% dos eleitores compareceram às urnas para dar legitimidade ao Maduro, enquanto Nicolás Maduro e sua equipe do Conselho Nacional Eleitoral afirmaram que boa parte votou e que as eleições eram dignas. Então, muito se debateu sobre a fraude na composição dessa Assembleia Constituinte. Vieram então as eleições presidenciais de 2018, com Nicolás Maduro ainda no poder e seu principal opositor, Leopoldo, preso. A oposição não teve muita força a não ser protestar. Nicolás Maduro então teve um resultado de cerca de 5 milhões de votos contra 1,5 milhão do seu opositor.
em meio de várias e várias denúncias de fraudes, compra de votos, inclusive uso da força para influenciar eleitores. A oposição, então, não reconhece como legítima a eleição de Nicolás Maduro. Vários países europeus reconheceram que a eleição de Nicolás Maduro foi ilegítima, incluindo o Brasil. Ainda nesse ano, apareceu a figura de Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, que se autodeclarou presidente interino, não reconhecendo o mandato de Nicolás Maduro, dizendo que o mesmo era ilegítimo. E aí a Venezuela começou a ter dois governos, o de Juan Guaidó e o de Nicolás Maduro. Velhos aliados da Venezuela, ou velhos parceiros comerciais como a Rússia e a China, reconheceram Nicolás Maduro. Inclusive, falando que a tentativa de Juan Guaidó seria um golpe para tirar o governo de Nicolás Maduro, que seria um governo legítimo. Como toda história tem dois lados, o governo de Nicolás Maduro afirma que toda essa posição quer realizar um boicote contra o povo venezuelano e que vários ataques por grupos organizados, inclusive a patrimônio público, foram deflagrados nessa época e que a Constituinte elaborada por Nicolás Maduro lhe traria força para lidar com a crise venezuelana e ajudar o seu povo. Então, Juan Guaidó, olhando a população venezuelana, resolve pedir ajuda humanitária aos países estrangeiros. Essa ajuda humanitária consiste em levar água, alimentos e medicamentos até o povo venezuelano. E essa ajuda humanitária passaria pelo Brasil e outros caminhões iriam pela Colômbia. Nicolás Maduro, ao descobrir que tal ajuda humanitária chegaria ao país, principalmente oriunda de um pedido de Juan Guaidó, resolve fechar as fronteiras, o que ocasionou aí várias revoltas e rebeliões. Pessoas foram até as fronteiras porque sabiam que os caminhões com alimentos e medicamentos chegariam, então foram lá. Imagine a situação. Você está com fome, chega um caminhão com comida e remédio e está a poucos metros de uma fronteira cercada por militares. É difícil que você não tente cruzar essa linha. Antes de anunciar o fechamento das fronteiras, o povo venezuelano resolveu cruzar de forma ilegal para Roraima e ali esperar o caminhão chegar do lado brasileiro. Nicolás Maduro ordena o fechamento das fronteiras da Colômbia e as fronteiras do Brasil, para que então nenhum tipo de medicamento chegasse. Pela Colômbia, alguns caminhões tentaram ultrapassar e atearam fogo nos mesmos. E a gente pôde ver no noticiário a população correndo até os caminhões em chamas para tentar salvar algum tipo de alimento e medicamento. Você pode perguntar, realmente a Venezuela está passando fome? Se a história tem dois lados, será que não é uma invenção midiática essa situação toda? Preste bem atenção. O próprio Nicolás Maduro pediu ajuda humanitária. Só que ele pediu ajuda humanitária aos seus aliados, como Rússia e China, e já informou a população que tal ajuda humanitária estaria chegando em 3 dias. E aí você pode estar perguntando, mas se a ajuda humanitária era necessária para o povo venezuelano, por que o Nicolás Maduro ordenou o fechamento das fronteiras? E eu lhe respondo, em um país de famintos, quem tem alimento é rei. Se Juan Guaidó chega com essa ajuda humanitária para o povo venezuelano, ele cresce politicamente. E é tudo que Nicolás Maduro não queria. Deixar essa ajuda humanitária de fora do país enfraqueceria politicamente Juan Guaidó, que insistiu com essa ajuda. Usando então seus veículos midiáticos, Nicolás Maduro inclusive afirmou que essa ajuda humanitária estava contaminada e eram alimentos cancerígenos, para tentar assustar a população, para que não chegasse perto desses caminhões. Meio a toda essa confusão política, em que a história sempre tem dois lados, quem está sofrendo é a população venezuelana. Para maiores contatos, Instagram e Twitter, @FrankMatos_.